Salve rapaziada, salve turma. Ayrton Digas na área para mais um vídeo, deste sábado, não da sexta, deste sábado, dia 1º de fevereiro. Olha só que beleza, 1º de fevereiro. Vamos deixar o nosso planejamento, deixar as tips, análise aqui deste sábado. Claro, tem muitos jogos, se a gente for procurar, e tem milhares de jogos. Separei alguns que eu quero trabalhar. Caso apareça outra oportunidade em outros jogos, a gente pode trabalhar no nosso grupo gratuito do Telegram. Se não participa, tem QR Code do lado esquerdo da tela. Lembrando também que tem um QR Code da nossa parceira Betano, também com super promoções, promoções diárias ali, super odds, pagamento e depósito via Pix. Venha fazer parte da betano.com, beleza? Então vamos embora lá, sem muitas delongas, já vamos iniciar os trabalhos às 9h30 da manhã. Na Premier League vai rolar um jogo bem interessante entre o Nottingham e o Brighton. Esse jogo às 9h30 da manhã da rodada 24, abertura da rodada 24 da Premier League. Então vamos embora lá. Vai ter o jogo do Nottingham, que é a sensação do campeonato inglês, em terceiro colocado com 44 pontos. São 3 vitórias, um empate e uma derrota. Vai enfrentar o Brighton, que está aqui no meio da tabela em nono colocado com 34 pontos. São 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Os últimos 5 jogos em casa do Nottingham, ele está invicto. São 4 vitórias e um empate. Entre eles, venceu o Aston Villa, venceu o Tottenham, venceu o Luton, empatou com o Liverpool e venceu o Southampton. O Brighton fora de casa, por outro lado, também está invicto nos últimos 5. São 3 vitórias e 2 empates. Empatou com o West Ham, empatou com o Aston Villa, ganhou do Norwich, ganhou do Ipswich e ganhou do Manchester United. Vamos para o confronto direto entre eles. 2-2 na casa do Brighton, 1-0 para o Brighton, 3-2 na casa do Nottingham, 3-1 para o Nottingham e 0-0. Vou levar em consideração os últimos 2 confrontos. A odd está pagando aqui para mim 2,40 para o Nottingham e 2,80 para o Brighton. E eu acho que seja para isso mesmo. Eu acho que seja para isso. Eu acho que o jogo é bem parelho. Eu acho que o Nottingham, não só pela classificação, mas tá um degrau ou 2 degraus acima do Brighton. Mas eu gosto muito de ver algumas informações, como eu sempre gosto de passar para vocês. Vamos lá. Vou passar aqui na informação desses 2 times. O Nottingham sofreu gol nos últimos 3 jogos. O Nottingham foi o primeiro a marcar dos últimos 7 de 8 jogos. Venceu o primeiro tempo de 7 de 8 jogos. E eu quero pegar aqui o confronto entre eles. Aqui os últimos 8 confrontos entre Nottingham e Brighton, 6 bateram o mais de 2,5 gols. Então é um jogo que geralmente pesa muito a linha de gols para esse jogo. Vou ficar na linha de over 2,5. Ambas marcam, para quem prefere, ambas marcam. Para mim, um jogo para a linha de gols entre Nottingham e Brighton às 9h30 da manhã. Já vamos agora aqui para a Bundesliga, Campeonato Alemão, rodada 20 às 11h30 da manhã. Vai ter o jogo do Heidenheim contra o Dortmund. Os 2 times do meio para baixo da tabela, no caso o Dortmund ali do meio para baixo, o Heidenheim já na zona de rebaixamento. O Dortmund 11º colocado, precisando desesperadamente de uma vitória. Está se aproximando aqui da zona de rebaixamento. Tá 4 jogos que não vence, são 3 derrotas e um empate, mas o Dortmund, como eu gosto de falar, adora tomar um gol. Perdeu de 3-2, perdeu de 4-2, perdeu de 2-0, empatou de 2-2, venceu um aqui de 3-1. É impressionante o que o Dortmund toma de gol, principalmente jogando fora de casa. O Heidenheim está em 16º colocado dentro da zona de rebaixamento. Dos últimos 5 jogos venceu apenas 1. A odd está pagando no momento 4,33 para o Heidenheim e 1,75 para o Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund jogar a favor do Borussia Dortmund fora de casa sempre é uma incógnita. Mas eu vou aqui para números. Só para você ter uma ideia, o Heidenheim sofreu gol nos últimos 3 jogos. 3 jogos sem vitórias. Só para vocês terem uma ideia, a quantidade de gols que o Borussia Dortmund toma. Dos últimos 11 jogos do Borussia Dortmund, ele tomou gol nos últimos 11 jogos. Nos últimos 11 jogos ele tomou gol. Os últimos 6 de 7 jogos bateu o over 2,5 gols no jogo do Borussia Dortmund. E se a gente for pegar os últimos jogos aqui, mais de 10 jogos bateram ambas as equipes marcam do Borussia Dortmund, ok?
Então assim, por mais que as casas entendam que o Borussia Dortmund é favorito, é um time melhor que o Heidenheim, mas é um time que deixa muito a desejar. No papel é bem melhor que o Heidenheim, mas dentro de campo tá deixando muito a desejar. É um time que sim, marca muitos gols, mas consequentemente toma muitos gols, falha muito defensivamente. Então para mim, outro jogo para se trabalhar na linha de gols, para mim, over 2,5 gols para Heidenheim e Borussia Dortmund às 11h30 da manhã. Vamos agora para Stuttgart e Borussia Mönchengladbach às 11h30 da manhã no Campeonato Alemão. O Stuttgart em quarto colocado com 32 pontos, são 3 vitórias e 2 derrotas. O Mönchengladbach em oitavo colocado com 27 pontos, são 2 vitórias e 3 derrotas. Gosto muito de ver o confronto entre eles. Ó, 3x1, 4x0, 3x1, 5x1, 2x1. Por esse histórico aqui, você já vê que é um jogo que tende para a linha de gols. A odd 1,57 para o Stuttgart e 5 para o Borussia Mönchengladbach. Acho sim que o Stuttgart é favorito, mas não para isso tudo, né? Eu acho menos, né, rapaziada? Vamos para números. Gosto de números, gosto de mostrar números. O Stuttgart sofreu gol nos últimos 3 jogos. Os últimos 4 de 5 jogos do Stuttgart bateu o over 2,5. Os últimos 6 de 7 jogos do Mönchengladbach bateu o over 2,5. E os últimos 7 jogos de 9 do Borussia Mönchengladbach bateu o ambas as equipes marcam. Aí a gente vai para o confronto entre eles, que eu acho bem interessante. Se a gente pegar os últimos 7 confrontos entre Stuttgart e Borussia Mönchengladbach, os 7 bateram o mais de 2,5 gols. Aí a gente vai para o ambas marcam. Os últimos 10 confrontos entre Stuttgart e Borussia Mönchengladbach, 9 bateram o ambas as equipes marcam. Então é um jogo que, para mim, por mais que as casas entendam que o Stuttgart é favorito, eu acredito que o Stuttgart está um passo à frente do Borussia Mönchengladbach, mas não concordo com essa odd de 1,57. Está muito amassada. Então por isso, essas e outras, vou ficar para a linha de gols. Para mim, over 2,5 para Stuttgart e Borussia Mönchengladbach. Vamos para a Premier League. Vai ter o líder Liverpool ao meio-dia, rodada 24, contra o Bournemouth, contra o bom time do Bournemouth. O Liverpool é o primeiro colocado com 53 pontos, são 3 vitórias e 2 empates. O Bournemouth em sétimo colocado, são 3 vitórias e 2 empates. Dentro de casa, os últimos 5 jogos do Bournemouth são 3 vitórias consecutivas e 2 empates. Fora de casa, o Liverpool ganhou 2, perdeu 2 e empatou 1. Confrontos entre eles: Liverpool 3x0, Liverpool 4x0, Liverpool 2x1, Liverpool 3x1 e Bournemouth 1x1. Que a gente vê aqui que o Liverpool geralmente leva vantagem diante do Bournemouth. Mas o Bournemouth, principalmente jogando dentro de casa, é um bom time e a se respeitar. Bournemouth 4,50 e 1,67 para o Liverpool. Vamos passar aqui rapidinho aqui no jogo do Liverpool e o Bournemouth, para vocês terem uma ideia aqui de como é que esse confronto. Ó, o Liverpool sofreu gol nos últimos 3 jogos. O Bournemouth está a 12 jogos sem perder, ok? Mais de 2,5 gols no jogo do Bournemouth, bateu 5 de 6 jogos. E aqui a tela sumiu aqui do lado, deixa ela aparecer novamente. Vai me deixar na mão, vai queimar mesmo a tela, será? Ah, tá. Para você ver a quantidade de gols que o Liverpool vem tomando, os últimos 5 jogos, 4 dos jogos do Liverpool bateu, ambas as equipes marcam, tá beleza? Aí a gente vai para confrontos direto entre Bournemouth e Liverpool. E aí a gente vai pegar os últimos 10. Eu gosto de pegar 5, vou pegar os últimos 10. Os últimos 10 jogos entre Bournemouth e Liverpool, 9 bateu o mais de 2,5 gols. Ou seja, quando se enfrentam, 90% das vezes bate o over 2,5 quando se enfrenta Bournemouth e Liverpool, ou Liverpool e Bournemouth. Então, por essas e outras, por mais que eu concorde com o favoritismo, acho um time bem melhor que o Bournemouth, mas o Bournemouth é um bom time, principalmente jogando dentro de casa. Vou ficar nesse over 2,5 gols para Bournemouth e Liverpool ao meio-dia. Vamos para Newcastle contra Fulham, também ao meio-dia da rodada 24 da Premier League. O Newcastle em quinto colocado com 41 pontos, são 4 vitórias e 1 derrota. Vai enfrentar o 10º colocado, o Fulham, com 33 pontos. São apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Confrontos entre eles: 3x1 Fulham, 1x0 Newcastle, 2x0 Newcastle, 3x0 Newcastle e 1x0 Newcastle. Newcastle vem geralmente levando vantagem diante do Fulham. 1,67 para o Newcastle e 5 para o Fulham. Vamos ver aqui os números desses jogos, para vocês terem uma ideia. Os últimos
5 jogos do Newcastle, bateu mais de 2 gols e meio. Os últimos 5 de 7 jogos do Fulham, bateu mais de 2 gols e meio. Os últimos 5 de 7 jogos do Fulham, bateu, ambas marcam. O que a gente pode ver mais aqui? O Newcastle venceu o primeiro tempo em 8 dos 10 jogos. É uma coisa que você pode ficar de olho. Os últimos 10 jogos, 80% o Newcastle vence o primeiro tempo e o resto é escanteio e alguma coisa, tá ok? 1.67 para o Newcastle. Eu até concordo com o favoritismo do Newcastle, mas é outro time também para mim que toma muitos gols. Então, para mim, vou ficar na linha de ambas as equipes marcam para Newcastle e Fulham ao meio-dia. Tem aqui um jogo isolado da Championship, segunda divisão da Alemanha. Vai jogar o líder Leeds contra o Cardiff. O Leeds é o primeiro colocado com 60 pontos. São 2 vitórias e 3 empates. Os últimos 5, é claro. O Cardiff na parte de baixo da tabela, em 18º colocado. Vem de 2 vitórias e 3 empates. A odd, claro, bem baixa para o Leeds, a 1.30. Devia estar bem mais alto um pouquinho, né? 50, 60. Mas aqui vou deixar Leeds para vencer o Cardiff ao meio-dia. Vamos para um jogo aqui na França Ligue 1 interessante. É uma prévia do que vai ser, o que vai acontecer na Liga dos Campeões. Teve o sorteio hoje, eu estou gravando na sexta pela manhã. Teve o sorteio dos playoffs da Liga dos Campeões. E o sorteio ficou Brest e PSG. Realmente esse confronto que vai ter também na Liga dos Campeões nos playoffs. Esse jogo é 1h da tarde. Rodada 20 da França Ligue 1, campeonato francês. PSG líder do campeonato com 47 pontos, são 4 vitórias e um empate. Vai enfrentar o Brest, que está em 8º colocado com 28 pontos, são 4 vitórias e uma derrota. Confrontos entre eles aqui, ó. Muito freguês o Brest. PSG 3-1, 3-1. Teve um aqui 2-2, outro 3-2, outro 2-1. Mas por mais que o PSG vença muitas partidas, se eu pegar as últimas 10 partidas entre Brest e PSG, ou PSG e Brest, o PSG venceu 9 e empatou 1. Ok? Então assim, mas por mais que o PSG seja favorito, mas é muitos jogos para gol. 3-1, 3-1, 2-2, 3-1, 2-1. Tá ok? Então assim, por mais que o PSG seja favorito, e eu vou pegar um número aqui para mostrar para vocês. Os últimos 5 de 6 jogos do PSG bateu o 2,5. Os últimos 6 jogos do PSG bateu ambas marcas. Os últimos 6 jogos ele tomou gol. Tem o que mais aqui? E vou pegar o confronto entre eles. Os últimos 5 confrontos entre PSG e Brest bateu o over 2,5. E os últimos 5 também bateu ambas marcas. Por mais que eu concorde com o favoritismo do PSG, e eu acho que é favorito para isso, eu vou ficar na linha de over 2 gols e meio. Ao vivo, se o PSG estiver amassando e a gente estiver acompanhando, a gente vai tentar pegar esse back PSG ao vivo. Mas vou deixar o over 2,5. Vamos para a Série A da Itália, às 2h da tarde, vai rolar aqui Atalanta e Turino. Atalanta em terceiro colocado com 46 pontos, uma vitória, 3 empates e uma derrota. Turino em 10º colocado com uma vitória e 3 empates. Em casa, Atalanta ganhou 3, perdeu, empatou 1. Turino fora de casa ganhou 1, empatou 3 e perdeu 1. Ó, confrontos. 2-1 Turino, 3-0 Atalanta, 3-0 Turino, 2-1 Atalanta, 3-1 Atalanta. Odd pagando no momento 1.42 para Atalanta e 7.50 para o Turino. Atalanta é favorita? É favorita para o jogo. Também concordo que seja favorita para esse joguinho. Mas vamos aqui pegar alguns números. Os últimos 4 dos 5 jogos entre Atalanta e Turino bateu mais de 2 gols e meio. Os últimos 4 de 5 jogos da Atalanta bateu, ambas marcam. Mas o que me chama mais atenção é aqui, ó, confrontos entre eles, entre Atalanta e Turino. Se eu pegar os últimos 9 jogos, 7 bateram, ambas marcam nesse confronto. Mas, por outro lado, se eu pegar os últimos 10 jogos entre esses dois times, os 10 bateram o over 2 gols e meio. Então assim, não tem por que a gente trabalhar nesse back Atalanta. Se a Atalanta vem oscilando muito no campeonato, assim como o Turino, vou ficar para ambas marcas, vou ficar para o over 2,5, tá ok? E ao vivo, quando eu estou trabalhando ao vivo, lá no nosso grupo gratuitamente do Telegram, aí a gente, se a Atalanta estiver muito bem, pressionando, tendo chance de gol, a gente entra nesse back Atalanta. Mas se não, a gente vai ficar previamente para a linha de gols. Vou deixar ambas marcas, over 2,5, fica a seu critério.
Vamos agora de Atlético de Madrid e Mallorca, 2h30 da tarde. Atlético de Madrid, vice-líder do campeonato com 45 pontos. São 3 vitórias, um empate e uma derrota. Mallorca bem colocado em sexto colocado aqui. 3 derrotas, um empate e uma vitória. E a odd do Atlético de Madrid 1,40. O Atlético de Madrid sempre muito pragmático, né? Até venceu bem agora na Liga dos Campeões. Mas eu vou ficar aqui para a vitória do Atlético de Madrid. É Atlético de Madrid para vencer o Mallorca. Jogo complicado, jogo difícil, mas eu acredito mais no time do Atlético Madrid. Outro jogo também no espanhol vai ser o jogo do Espanhol, o jogo na La Liga da Espanha, o jogo do Espanhol e Real Madrid. Real Madrid, que é o líder do campeonato com 44 pontos, vem de 4 vitórias consecutivas e vai enfrentar aqui o Espanhol na zona de rebaixamento em 18º colocado. Odd 1,30, 1,32. Concordo com a odd? Não, mas o Real Madrid é favorito diante do Espanhol. E para mim é Real Madrid para vencer. Aqui no Campeonato Paulista, o Corinthians joga em casa contra o Noroeste às 6h30 da tarde desse sábado. Eu acho que vai ser o último jogo que eu devo acompanhar. Corinthians em terceiro colocado, o Noroeste em oitavo colocado. O Noroeste aqui de 5 jogos ganhou apenas 1. A odd para o Corinthians 1,33, 1,35 e para mim é Corinthians para vencer o Noroeste. E para finalizar, tem um jogo aqui, o Sansão, clássico Sansão, 8h30 da noite. São Paulo e Santos. São Paulo em quarto colocado com 10 pontos. O Santos em 10º colocado. Está 4 jogos que não vence. E a odd pagando no momento 3 e 2,45 para o São Paulo. Por mais que os confrontos deles geralmente não são tão overs. Mas eu vou ficar aqui no ambas marcam para mim aqui. O São Paulo está num degrau acima do Santos. Eu acho que se eu fosse trabalhar, eu trabalharia a favor do São Paulo. Mas como é um clássico, sempre é muito complicado. E para mim será um jogo para ambas as equipes marcam gols. Faz aí a sua dupla, faz aí a sua tripla. Nada mais que isso. Nada mais que isso, tá ok? Ayrton, bilhetes. Vamos lá. Uma duplazinha de over 2,5 aqui. No Heidenheim, no Stuttgart. Dá uma duplazinha com a odd de 2,30, 2,40 aí. Eu acho que é para isso. Para o meio-dia eu pegava Leeds para vencer, 1,5 no Liverpool e 1,5 no Newcastle. Ou se você preferir, X2, Liverpool empate. Mas eu prefiro em gol. 1,5 Liverpool, 1,5 Newcastle e Leeds para vencer. Ok? Se preferir, tá bem próximo aqui. Você pode pegar aqui mais 1,5 no PSG. Aí, eu gosto de gols. Só gols. Ambas marcam over 2,5 no Bournemouth, no Newcastle e no PSG. Outra triplazinha de gols também. Para as 2 horas da tarde, pegaria Atalanta. Você poderia pegar Atalanta e Atlético de Madrid para vencer. Apesar de eu achar que gols para Atalanta é melhor. Tá ok? Então eu pegaria aqui o over 2 gols e meio na Atalanta e Atlético de Madrid para vencer. E colocaria o Real Madrid para vencer no final do dia. Beleza? Suave. Então esse aí. Outro você pode pegar Real Madrid para vencer e Corinthians para vencer também. E colocar junto com o Atlético de Madrid. Eu não gosto muito desse espaço muito grande de um jogo para o outro. Mas aí faz como você achar melhor, tá beleza? Lembrando, só não coloque todas as tips em um bilhete só, porque você vai ficar dependendo de muitos resultados, tá beleza? Então, se o vídeo é relevante, já deixa o like, se puder compartilhar, agradecemos. E quer trabalhar junto com a gente gratuitamente, a gente vai estar trabalhando a partir das 9h30 da manhã, lá no nosso grupo do Telegram. E esse grupo é gratuitamente, tá beleza? Então é isso aí, tamo junto, fica todo mundo com Deus, até a próxima.